Bom, a minha relação é com a Secretaria Municipal de Educação, né? Eu vejo a secretaria hoje ausente da escola. Ela está no sistema só de controle. E conheço professores que estão nas duas redes, né? E acho que as secretarias municipais, elas interferem em demasia dentro do dia a dia da escola. E a Secretaria Estadual de Educação, acho que é um pouco a relação que tem a família com a escola, né? Assim, a Secretaria Estadual de Educação aparece quando tem problema. Se bem nós temos uma LDB que diz que há uma liberdade para a escola construir seus projetos e suas metodologias, na verdade, as secretarias de educação municipais, elas têm uma interferência gigantesca, que não tem muito a ver com a questão pedagógica, que tem a ver com as mudanças de quem está à frente dos municípios, né? Então, muda o prefeito, muda a equipe da Secretaria de Educação, como se a educação deve se preparar em 4 anos, né? Um processo de 8 anos e muda ele. E nas secretarias estaduais, eu vejo a mesma coisa, né? Essa secretaria hoje que está lá em Gravataí hoje, esse governo que está lá hoje, é um governo descomprometido com a educação, tanto que ela terceirizou um projeto pedagógico que é o Positivo, que está lá na rede hoje, né? Projeto pago, né, pela rede. Né? Projeto pedagógico de aprendizagem fechado, que é vendido, do Positivo vendido para as redes públicas. E Gravataí comprou esse programa. Hoje está nas séries iniciais, mas a ideia é que o ano que vem vá para as séries finais do ensino fundamental. Então eu acho complicado, porque a escola pública tem que ter o seu projeto de escola, e não um projeto que é comprado e colocado em rede. Né? Tem muita coisa que vem imposta, né, das secretarias. Então, eu acho que isso dificulta a autonomia das escolas e acaba dificultando mais ainda a autonomia do professor. Olha, o sistema muito engessado, muito antigo, muito sem apoio para as escolas. Tanto que nem a secretaria, numa situação de limite que a escola tem, que envolveu a possibilidade de um suicídio de uma criança, não será um suporte para nós, entendeu? Nós pedimos que a secretaria fosse lá conversar conosco para nos preparar também, porque para nós também foi um choque essa morte desse menino, né? E conversar com a turma, trazer alguém da saúde para conversar com eles sobre a questão da própria morte, da questão da forma como ele morreu também, né? E simplesmente a secretaria não foi, disse que não tinha como resolver esse problema e não mandou ninguém e ficou por isso mesmo, entendeu? Eu creio que elas não poderiam ser regidas acompanhando os processos de gestão política. Eu acho que a educação tinha, não que não tenha que participar, porque a educação é política, mas a educação tinha que ter uma autonomia maior. Nós não poderíamos ter secretários de educação e os coordenadores das CRE e todas as suas equipes lotadas de CCs. Acho que até ali tinha que chegar gente que tivesse maior conhecimento na área e não apenas a confiança política, né? Se subentende que essas pessoas têm tudo isso, mas no dia a dia a gente sabe que não, isso não é verdade, né? Já fazia 2 anos que essa lei está implantada e eu não consigo ver, ainda nós não temos lá em Gravataí professores de formação de arte e educação dentro das escolas. Por exemplo, outra questão um texto de hora atividade que é para professor de currículo, ter dentro da escola um espaço para eles poderem fazer a formação interna, fazer planejamento, e a secretaria teria que dar um outro suporte para outros profissionais, para que esse professor de currículo saia da sala de aula. Isso já tem 2 anos, isso está dado como lei. Isso também não é implementado, na prática não acontece. Então a relação entre instituição e professores é péssima em todos os sentidos. Ela é péssima agora. A greve dos municipários. Os professores municipais pararam agora, sabe por quê? Eles querem dar uma reposição abaixo da inflação, quer dizer, eles não vão dar nem reposição. Nós passamos agora por um desgaste de uma greve de 3 semanas, agora em abril, e simplesmente a greve encerrou porque o prefeito achou que a greve era ilegal do magistério, e aí teve um amparo judicial da juíza e considerou como greve ilegal. Terminamos a nossa greve, então, e não avançamos em pauta nenhuma dessa questão da mobilização da greve. Quer dizer, ficou tudo igual, entendeu?
Então, não existe, o que está posto em lei ainda não se coloca em prática nas redes, e não existe uma forma de controle que se implemente isso. Por exemplo, o Ministério Público, o Conselho Nacional de Educação não consegue fiscalizar a implementação dessas leis, que para nós, no caso, como apoio pedagógico, seria fundamental dentro das escolas, né? Não tem como tu mudar no meio do caminho da formação de um aluno todo o método pedagógico com que ele está sendo trabalhado. Isso que está acontecendo pelo menos nos últimos 15 anos, né? Se a gente pensa, lembrando assim, quando entrou o Colares, Neuza implementou um método de educação, quando entrou o próximo implementou outro, quando entrou o próximo implementou outro, e a gente vai achando que dá para inventar tudo, e não tem como inventar todas as coisas. A educação no Brasil é uma falácia, né? Não é referência porque não existe um trabalho sério, existe um trabalho político pedagógico, não um trabalho pedagógico. O último período, né, da educação no Rio Grande do Sul o grande marco é a inserção da politecnia, né, do ensino médio politécnico. Foi onde eu fui trabalhar, né? E acho que faltou discussão, faltou preparo, faltou muita coisa, né? Agora a gente está chegando numa época de final de governo, a gente não sabe ainda o que vai ser o próximo, se essas políticas vão continuar ou não. O fato é que o ensino médio, por exemplo, como era antes, não era bom. Como é hoje, avançou em algumas coisas, mas acho que retrocedeu em outras também. As coisas como estão, elas sempre podem melhorar. Então, sinceramente, assim, acho que faltou muito debate sobre a politecnia, por exemplo. Não conheço a concepção, só escuto a reclamação dos meus colegas que são professores do município e dão aula no estado. Eu tenho uma colega minha que trabalha numa escola bem grande aqui de Porto Alegre, e ela disse assim, ó, que é bem complicado, porque assim, o governo colocou isso, largou nas escolas e assim, ó, se vire. Faltou os professores construírem seu projeto, né? Assim, as escolas construírem seus projetos. Tudo chegou imposto de cima para baixo, né? E a gente teve que se adaptar. Algumas adaptações foram bem sucedidas, outras... Mas eu vi gente da Secretaria de Educação dizendo no primeiro ano que o que ia haver nas escolas era que iam se transformar em escolas técnicas. Esse ensino médio politécnico trouxe várias alterações, desde as disciplinas do currículo até em termos de avaliação, né? A avaliação que antes era numérica passou a ser conceitual. E quando isso não é explicado, quando isso não é debatido, quando isso não é estudado, acima de tudo, né? Resulta num trabalho que é feito às pressas, de qualquer jeito, como cada um acha que deve ser, né? E isso complica muito a relação entre professor, direção e aluno, né? Dos estudantes estarem contra porque não estavam entendendo bem o projeto. Eu também estava contra, porque acho que as coisas precisam ser debatidas e não é com fóruns escondidos que se faz isso, né? E infelizmente foi isso que aconteceu. Se o aluno vai mal, a família comparece à escola e ali se coloca um conflito entre professor, direção, aluno, família, né? E as coisas... Bom, e quem inventou tudo isso? E por que tem que ser assim? E quais os critérios que tu utiliza para avaliar o aluno dessa maneira? Ah, mas o professor tal não avalia assim. Os professores estão perdidos assim, no que fazer, no que deve fazer. Até hoje, depois de 3 anos, a gente não sabe exatamente o que fazer com um seminário integrado, por exemplo, né? Não tem formação para isso, em nenhum lugar. Não há preparação para professores politécnicos. A gente não tem essa formação. Alguns de nós temos uma prática ligada à politecnia, mas a grande maioria não. Não há estruturas para a politecnia.
As escolas politécnicas têm que ter outra estrutura, que não se trata apenas de botar um nome bonito. A Politecnia ela seria importante se houvesse uma série de outras questões estruturais de formação que não tem. Então é uma confusão imensa que, ao meu ver, tem uma única natureza, que é a falta de comunicação, né? Acho que no estado, no Rio Grande do Sul, as bandeiras de governo, assim, os programas de governo, eles são colocados em primeiro lugar. Então as pessoas falam muito mal, mas eu não sei até que ponto é este. Porque quando nós estávamos também na secretaria, quando a gente fez todo um trabalho de educação popular, de projeto, a rede também reclamava. Então, até que ponto as pessoas estão reclamando em cima do quê, né? Eu acho que o principal avanço foi trabalhar com a questão da interdisciplinaridade, da gente conseguir sentar, no mínimo, entre as áreas afins, né? Assim, a área de humanas, a área de linguagens, Houve situações de trocas de experiências, mas muito díspares, não tinha uma coisa consolidada. Eram experiências, nós estamos fazendo isso, nós aquilo outro, mas não era uma questão pensada pedagogicamente. A própria ideia do seminário integrado, que é uma disciplina voltada para a pesquisa, mas também onde cabe tudo, né? Assim, a gente diz que pode ser uma nova metodologia, inclusive, é uma desacomodação necessária, né? Acho que ajudou a gente a repensar algumas práticas do ensino. Mas acho que tudo isso chegou, por ter chegado sem debate, sem discussão, sem preparação, acabou ficando prejudicado. E o que foi implementado no Estado foi um discurso sobre a Politecnia e uma ausência de conhecimento sobre a Politecnia gigantesca das equipes que tinham que implementar. Poderia ter sido uma implantação mais democrática. Quando falta democracia, as coisas tendem a ter problemas. Eu sou sindicalizado obrigatoriamente no meu sindicato, eu sou professor estadual e acho que se a gente discute que um professor tem que ser um educador que prepare para a cidadania, tem que na prática assumir a sua responsabilidade como sindicalizado também. O CEPERS é um dos poucos sindicatos assim, que ainda representa bem seus trabalhadores, a sua base. Independente de direção, né, de quem está na direção, quem não está. Fundamental a participação de todos nós nesses processos. Mesmo que o sindicato não represente o que eu penso às vezes, ou que não defenda da forma que eu gostaria, eu participo da atividade sindical e participo de todas as mobilizações e discuto com meus colegas de escola também, tudo que a gente está fazendo no movimento social. E agora me coloco assim, mais como oposição à atual direção do sindicato. CEPERS, mas acho que assim, sempre participei dos movimentos, assembleia, congresso, tudo, porque acho que é importante ter um instrumento de mobilização e de luta da categoria, né? Conselhos municipais de educação, a gente tem conselho municipal da saúde, a gente tem conselho municipal da assistência, tem vários conselhos que nós podemos estar participando como professores. E eu vejo o desconhecimento dos meus colegas na importância dessa participação e o desconhecimento da representação. Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação lá de Gravataí, ninguém sabe quem é os professores que representam. Eu já estive dentro do sindicato particular dos professores e o sindicato trabalha sozinho. As assembleias, as coisas são a minoria das minorias que participam. Eu mesmo hoje já não participo mais, já estou meio fora do círculo da escola, mas eu vejo que a participação é mínima. Como todo sindicato, né? Os sindicatos eles enfraqueceram muito nesse período que a gente vive, né? Os sindicatos perderam muito da sua força. O movimento sindical caiu muito em descrédito, né? Depois de escândalos e mais escândalos e burocratização, assim. Acho que o CEPERS tem um pouco disso também, tem uma parte burocrática, né? Assim, que acaba afastando os seus dirigentes da base da categoria. São instituições, no meu modo de pensar, meio arcaicas, meio antigas,
que não conseguem respaldar os seus membros direito, não conseguem escutar e nem buscar os interesses, acabam sendo assistencialistas muitas vezes, né? Acabam oferecendo colônia de férias, desconto em cinema. Sempre aquela coisa assim de politicagem, né, gente? Sempre aquela coisa assim, ó, que eu vejo assim, ó, que eles estão lá pelo interesse deles, assim, não, sabe? Porque assim, ó, eles não vão nas escolas, eles não chamam assim o grupo de professores para reunião, sempre é aquela coisa assim, a greve, aí vão lá pro gigantinho. O CEPER sindicato tem um problema de burocratização, né? Os núcleos não vão nas escolas, apenas vão quando tem eleições, repetem um pouco o que os políticos estão fazendo, que a gente tanto questiona, e apenas enviam um fax, um e-mail para dizer que vai ter uma mobilização. Então, acho que se os sindicatos na região metropolitana perderam força, é por isso, porque houve uma burocratização. A gente vê quando tem mobilizações estaduais que vêm regiões do interior com 10 ônibus. E a gente, quando vem a 27ª participar de uma mobilização aqui em Porto Alegre, ou seja, Esteio, Canoas, Sapucaia e Nova Santa Rita, nós não conseguimos lotar um ônibus. Aí o pessoal vem de Livramento com 10 ônibus. Então, o sindicato tem uma crise de participação, mas basicamente porque não vai aonde os professores estão, que são as escolas, né? Falta isso. Porque é muito fácil assim, fazer a greve, aí a gente entra em greve e depois é descontado os dias que tu parou, é cobrado, o professor, assim, ó, acho que é a única categoria que entra em greve e depois é obrigado a pagar os dias que ficou em greve, né? Que tem que recuperar sábados, né, e coisa, porque entrou em greve. Então, assim, não tem muito apoio. Eu acho que já está tão maçante essa coisa de greve de professor que eu acho que nem adianta mais fazer greve, eu acho que é tempo perdido. Eu acho, assim, na minha opinião. Por isso que eu nem participo nem nada. Eu posso dizer que tem algumas lacunas assim nesses dois ambientes, né? Há uma idealização de que a escola particular é melhor do que a escola pública. Porque a realidade da escola pública é uma realidade bem diferente da escola privada, no sentido assim, eu não estou querendo dizer que é melhor ou pior. É diferente, né? Como o próprio Gadotti fala hoje que ser professor, né, não é melhor nem pior que antigamente, é diferente ser professor hoje. No meu município, eu sei que no ensino fundamental não é mais assim. As escolas de ensino fundamental que são municipais têm uma boa estrutura física, têm professores ganhando muito bem e conseguem ofertar um ensino de tanta ou mais qualidade que grande parte das escolas particulares. No ensino médio, pela questão da estrutura física e do salário do professor, tu tem um movimento muito grande de professores e de falta de professores, né? Pelas defasagem salarial, o normal é que falte 10% dos professores em sala de aula. Então, sim, há diferença de qualidade por isso. Falta ao professor, por exemplo, da escola pública, um maior incentivo salarial. Hoje, o professor da escola pública ganha menos, e não sei se trabalha mais, mas para trabalhar o mesmo tempo ganha menos do que o professor da escola particular. Um maior incentivo em relação à formação desse professor, um maior incentivo também em relação aos recursos, né, que a gente necessita para poder trabalhar dentro da escola. Os próprios recursos pessoais também, eles estão um pouco escassos na escola. Nós temos muitos colegas que abandonam a profissão de educador, né, que estão se recusando a ser educador, colegas que passam por períodos grandes assim de licença saúde, e isso, né, causa uma carência enorme assim dentro da escola. Os professores não se motivam porque não são reconhecidos, existem uma série de questões aí que já falei, questão que vai desde o respaldo da direção pedagógico até a questão do reconhecimento dos alunos, dos colegas, do respeito, até a questão salarial e a questão do mérito que o Estado oferece, né? As questões, assim, olha, tanto se passarem, né, vão receber mais. Isso aí, isso desmotiva muito, né? Porque isso acaba
fazendo com que a escola se torne quase que uma indústria, né? Acaba produzindo ali uma peça no final, né? Um bem, né? Que seria o aluno formado, né? Aliás, se a gente for analisar a escola como uma indústria, a gente vai perceber isso bem direitinho, né? A escola tem as salas de aulas, né? Tem as suas células, que seriam as disciplinas, né? Todos passam por uma prova. A privada, ela puxa mais a questão do conhecimento, assim, no sentido de mais qualidade. Mas se a escola pública tiver as mesmas estruturas, ela vai trabalhar tanto com qualidade quanto a escola privada. Eu acho que os conflitos sociais são os mesmos. Esse abandono familiar, eu acho que também existe tanto na escola pública como na escola privada. Eu acho que as crianças estão sozinhas, os adolescentes estão sozinhos hoje. Eu acho que o convívio deles hoje é com o telefone celular. E eu não vejo assim esse apoio familiar que existe tanto na privada como na pública. Assim, quando a criança tem situação de conflito, ela está isolada mesmo, ela está sozinha. Tanto com uma classe como a outra, né? Mas em termos, claro, de conteúdo, de apoio, de material, essas coisas para te dar aula, os professores têm todo apoio na escola privada, né? O que a gente não tem nada na escola pública, infelizmente. Poxa, tu ter uma lousa interativa, tu ter laboratório de informática disponível que funciona, porque também às vezes a gente tem laboratório de informática e não tem internet, né? Ter sala de vídeo, ou ter vídeo em todas as salas de aula, assim. Enfim, a estrutura acho que é uma das primeiras coisas que faz diferença. Na rede privada, a gente aparentemente tem todos os recursos necessários, mas penso que também ainda falta um maior incentivo ao professor, assim, especialmente em relação à formação desse professor, né? Especialmente em relação também à confiabilidade que essa instituição ela apresenta em relação a esse professor. Eu me sinto, na instituição que eu trabalho hoje, que é a instituição privada, num ambiente que há muita desconfiança. Desconfiança do que a gente faz, desconfiança de que eu não estou cumprindo com as regras, né? A instituição privada tem muito regramento. Eu acredito que há um engessamento muito grande na escola particular, mais do que na nossa área, na área das artes. Controle sobre esse sujeito, o que é bom, né, que às vezes falta na escola pública, mas que ao mesmo tempo também nos amarra um pouco. Na escola particular também tem a questão da pressão maior, né, dos pais, enfim, porque daí na escola particular os alunos são clientes, né? Porque hoje o aluno é cliente, ele se acha no direito de dizer o que bem entende. E aí ele não obedece o professor, ele joga a pedra no professor, ele bate no professor porque não deu nota para ele, essa coisa toda que a gente está vendo por aí. Então eles estão pagando por um serviço e esse serviço precisa ser bem prestado, né? Isso não acontece no serviço público. Como as pessoas não pagam, tem uma tendência a achar que é assim mesmo, deixa assim, né? Não se valoriza os profissionais e se cai num descaso assim, muito grande. E por fim, eu acho que o público acaba sendo diferente, né? E isso faz diferença da escola particular para a escola pública, mas para públicos diferentes, métodos diferentes, né? A gente não tem como aplicar ou esperar que as mesmas coisas deem os mesmos resultados quando, né, a gente está trabalhando com públicos diferentes. Dos que eu recebi, né, pelo menos, de escola privada, é aluno que vem, senta, quer estudar, é educado, tem respeito, né, tem uma base familiar, pelo menos os que eu recebi, né? Tem essa diferença, assim. Nós recebemos muitos alunos que vêm da escola particular, né? E a atitude deles com a educação, mais do que nada com os educadores, é de muita arrogância, né? Tu serias apenas um funcionário a mais que ele está pagando. O aluno de escola pública também está pagando
é ele que paga o salário, né? Mas ele não tem essa atitude. Então, os alunos de escola particular, eles não entendem a educação como uma coisa que é conquistada pela sociedade, entendem como um direito pelo qual eles estão pagando e tu tem que ter uma atitude meio que servir com eles, né? O jeito extrovertido, né, de se comportar, muitas vezes, é desse aluno da escola pública, e isso contribui um monte para a sala de aula, porque muitas vezes os alunos de escola particular, que são carreiristas de escola particular, já estão com os seus, digamos assim, com conceitos bem trabalhados desde os níveis mais infantis no colégio, do que é disciplina, do que é... Então acabam reproduzindo nessa indústria escolar as coisas, né? E essas transgressões, elas são necessárias para a construção, né? Através das transgressões é que nós conseguimos se deparar com o diferente e questionar as coisas que acontecem dentro da escola ou na sociedade, enfim. Então é necessário e é importante, sim, a vinda desses alunos.